voltamos a trazer a notícia do dia. O Ministério da Saúde suspendeu a aplicação da vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan. Essa medida foi adotada após suspeitas de graves reações, além de 2 mortes que estão sob investigação. Em nota enviada há pouco, o Instituto Butantan promete acompanhar as pessoas que foram vacinadas depois desta suspensão. O Vinícius Murad vem ao vivo conosco nos trazer mais informações sobre esse caso, Murad. Yuri, esse comunicado do Instituto Butantan foi divulgado agora há pouco e é muito importante pelo fato de que as vacinas suspensas de aplicação de dose única da dengue, que estão neste lote suspenso, são todas fabricadas pelo próprio Instituto. Além de terem sido desenvolvidas com métodos e por pesquisadores do Instituto Butantan, esses imunizantes foram todos produzidos aqui no Brasil, na sede do Instituto. Apesar de haver uma cooperação com uma indústria chinesa, a WuXi, essas vacinas chinesas ainda não chegaram ao sistema brasileiro de imunizações, apenas as doses do Butantan. Relembrando, a suspensão veio depois de pouco mais de 3.700 reações adversas à vacina, sendo 42 com um sinal de alarme para sintomas de dengue e 3 casos graves. Desses 3 casos, foram 2 mortes. O que o Instituto Butantan divulga neste comunicado? Reitera bastante nessa nota que trata-se de uma medida preventiva e temporariamente interrompida para uma reavaliação da estratégia vacinal. O Instituto diz que mantém o compromisso e rigor absoluto com a ciência e a saúde da população e que vai seguir trabalhando com o Ministério da Saúde e a Anvisa, fornecendo informações sobre a vacina e realizando novos estudos e acompanhando aí os trabalhos de farmacovigilância. O Instituto Butantan também se comprometeu a acompanhar esses pacientes que foram apontados aí como tendo sofrido algumas reações adversas mais graves, que chamam mais atenção, e o próprio Butantan, que desenvolveu a vacina, informa que vai acompanhar as pessoas que tiveram esses problemas. Segundo o Ministério da Saúde, o que chamou a atenção e também ajudou a motivar essa suspensão é o fato de que, durante todos os estudos clínicos, e são muitos e muito abrangentes, não houve esse tipo de sintoma que foi apresentado nesses casos graves de vacinação de profissionais de saúde. Portanto, nos estudos, a vacina aparentemente não trazia esse tipo de consequência mais grave. No entanto, quando foi iniciada a vacinação, essas primeiras 500 mil doses, cerca de 500 mil doses aplicadas, foi que notou-se esse tipo de reação e por isso essa pausa, que o Instituto Butantan destaca preventiva e temporária. Além disso, o Butantan diz que, como já demonstrado em casos recentes, vai seguir trabalhando com o mais absoluto rigor para, segundo eles, aprofundar as informações sobre o uso da vacina para que, confirmada a segurança, seja retomada em breve. O Ministério da Saúde, o próprio ministro Padilha, afirmou que as unidades de saúde que possuem lotes, doses deste imunizante, o Butantan DV, vacina inédita de dose única contra a dengue, os institutos e unidades que possuem essa vacina armazenada não devem descartá-la. Ela deve ser mantida sob a refrigeração recomendada na bula do medicamento, do imunizante, porque existe uma expectativa de que, depois de estudos descartarem, é o que espera o Butantan e o Ministério da Saúde, a relação entre esses casos graves e o imunizante, essa vacina possa ser retomada. Quando isso pode acontecer, não se sabe. O detalhamento desse tipo de estudo, quando há casos graves registrados, é bastante amplo e bastante profundo. Por isso, deve demorar até haver atualizações sobre isso. Yuri, Débora. Vini, peguei aqui de Brasília, só uma dúvida, o Instituto Butantan disse como é que vai fazer esse acompanhamento dos vacinados agora, a partir, né, quem foi vacinado, obviamente, antes da suspensão, como é que ele vai fazer isso? Então, é um protocolo de cerca de 21 dias de acompanhamento dos sintomas. E esses sintomas são acompanhados especificamente o que se parece
com a dengue. Assim como no caso da vacina da gripe, algumas pessoas acabam tendo sintomas de gripe em algumas vacinas, né, que tem ano após ano, tem gente que sente, tem gente que não sente. No caso dessa vacina, o protocolo é basicamente o mesmo. São 21 dias de observação para verificar. Os pacientes que receberam a vacina e apresentarem sintomas similares aos sintomas da dengue deverão comunicar à unidade de saúde em que foi aplicado o imunizante. Débora e Yuri. Ah, entendi. Daí a iniciativa, então, parte da própria pessoa, né, que vai se queixar ali de reações. Muito obrigada, Vinícius Murad. Bom trabalho para você. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explicou a decisão de suspender o uso da vacina do Butantan contra a dengue. Vamos acompanhar. A nossa decisão, nesse momento, é por descontinuar de forma temporária a atual estratégia de vacinação do uso da vacina do Butantan da dengue no país. Desde quando começou essa estratégia atual de vacinação, nós tivemos cerca de 500 mil doses aplicadas no país. 500 mil de doses aplicadas no país. Neste 500 mil de doses, foram identificados por esse sistema de vigilância 42 episódios de reações mais severas que estão temporalmente associadas ao momento que foi aplicada a vacina. Tivemos 3 casos graves, precisaram de internação em UTI. Desses 3 casos, 2 óbitos, sem, até esse momento, nas investigações já feitas pelos sistemas municipais, de vigilância estadual, escutando os especialistas, não existe dados suficientes para estabelecer uma causalidade da vacina com a ocorrência desses 3 casos graves, mas é um sinal de alerta para o sistema de vigilância. Já o diretor do Programa Nacional de Imunizações ressaltou quais serão as medidas adotadas para quem recebeu a vacina nos últimos dias. A partir dessa terça-feira, dia 9, nós vamos orientar, na verdade, a rede a fazer um monitoramento ativo para casos na rede hospitalar, dengue em pessoas com vacinação recente, então sempre questionar a situação vacinal das pessoas, casos com sinais de alarme, óbitos e aglomerados por lote, unidade ou território. Então, também vai ter uma recomendação para toda a rede de monitorar as pessoas que foram vacinadas dentro de 21 dias, porque é o período em que a gente ainda detecta algum componente da vacina no organismo da pessoa, que é o que a gente chama de viremia. Então, durante esse período, é importante ficar atento a alguns sinais. Então assim, essa decisão ela vem por uma precaução para a investigação desses eventos raros e inesperados. E essa investigação ela vai envolver não só o Ministério da Saúde, mas também a Anvisa, um corpo de especialistas, serviços de saúde e vigilâncias locais e também o Instituto Butantan. E o diretor do Instituto Butantan, Esper Calas, falou que também vai avaliar os casos de reações da vacina. Vamos ver. Depois que a gente tomou conhecimento desses dados que foram compilados pelo Programa Nacional de Imunização, também temos discutido a implicação desses resultados e evidente que a gente se comprometeu integralmente para avaliar tudo que for possível dessas informações. A primeira delas, a avaliação profunda de todos esses casos, para a gente tentar entender os pormenores de cada uma dessas pessoas que desenvolveram essas reações e entender qual que é a natureza dessas reações. Segundo, a continuidade desses estudos, a avaliação das bases de dados junto com o Ministério da Saúde, uma coisa que a gente vem discutindo bastante, integrar as bases de dados que têm as informações sobre os vacinados e também as informações sobre a dengue em geral do país e entender essas distribuições, são estudos que epidemiologistas estão acostumados a fazer e com a ajuda do PNI, tenho certeza que o Instituto Butantan deve ajudar a contribuir com essas avaliações.